Eu sou a Doca e eu estou lendo Menok the Devil. Bem-vindos a mais um vlog literário. Dessa vez do volume 5 das Crônicas Vampirescas de Anne Rice, que eu estou lendo junto à minha irmã e melhor amiga Pamela. Então, a gente já passou por Entrevista com o Vampiro, que é o volume 1. Já passamos por o Vampiro Lestat, que é o volume 2. Já passamos por A Rainha dos Condenados, que é o volume 3. E já passamos por A História do Ladrão de Corpos, que é o volume 4. Finalmente chegando até o volume 5 da série. Já vou avisando que este vlog contém spoilers, então conforme eu for gravando eu vou ir contando a história e os fatos que estão acontecendo. E meu plano é terminar o livro até domingo, tá? Hoje é terça-feira, eu comecei o livro ontem e eu estou na página 89, porque eu li os 3 primeiros capítulos. E eu preciso dizer já de cara para vocês uma coisa muito interessante, porque aqui no Brasil os livros das Crônicas Vampirescas foram publicados pela editora Rocco. E os e-books foram publicados pela Rocco Digital, que é a linha dos livros digitais deles. E tem todos os livros das Crônicas Vampirescas, menos o do Menok. Por quê? Não sei. Rocco nos dê respostas. Por que o volume 5 não foi feito em e-book? Então eu estou lendo a versão em inglês. Porque era isso, né? As versões físicas das Crônicas Vampirescas, tirando as capaduras, que só vai até o volume 4, elas são versões mais antigas e que não estão mais em reimpressão. Então são muito difíceis de ser encontradas aliás, esse não é a palavra certa. Elas são fáceis de ser encontradas, mas por preços que eu não estou disposta a pagar. E aí, eu comecei o livro e mais uma vez eu não sei absolutamente nada a respeito da história. Porque eu li primeiramente os 3 primeiros livros das Crônicas Vampirescas na minha adolescência, que foi até Rainha dos Condenados, e a história do Ladrão de Corpos não sabia absolutamente nada, e Menok também não sei absolutamente nada. Mas, assim que você começa o livro, no prefácio, eles já falam que essa deve ser a obra mais disruptiva, não, a obra mais controversa da autora, pelo menos quanto a esta série. Porque ela vai discutir bastante a questão da teologia. E é algo que a gente meio que já espera, né? A Anne Rice, quando ela escreveu Entrevista com o Vampiro, ela estava lidando com o luto da perda da sua filha durante uma batalha contra o câncer, né? E aí a gente encontra muito nas Crônicas Vampirescas um grande debate sobre a questão da existência de Deus, o ateísmo, tudo isso, né? Que são coisas que eu já até inclusive falei a respeito nos meus outros blogs literários. A questão toda é que a Anne Rice diz se ver no Lois, que é o protagonista de Entrevista com o Vampiro, né? Que é um personagem muito deprimido, que é um personagem que busca uma razão existencial, né? Ele lida muito com esse vazio próprio. E aí a gente tem o Lestat, que é o criador do Lois, e como também a própria Anne Rice disse, é tudo que ela gostaria de ser. É quem ela seria se fosse um homem. Então é muito o ideal do que ela gostaria de ser, que é um personagem incrivelmente confiante, que faz tudo que deseja, e assim por diante. E ele é o protagonista do livro 2, o protagonista do livro 3, o protagonista do livro 4 e novamente o protagonista do livro 5. Então o livro ele começa com o Lestat contando que ele tá praticamente em uma caçada a uma vítima há 6 meses. Ele é um traficante e inicialmente ele se encanta com a filha desse traficante, a Dora, que ela tem um programa evangélico na TV. E aí ele descobre que o pai dela é essa pessoa incrivelmente maligna, um criminoso. E ele decide que vai se alimentar do pai dela. Mas daí ele começa toda essa caçada que dura meses e meses e meses. E nisso ele está num hotel e aí ele encontra David. David era o amigo dele humano que ele transformou em vampiro no final do último livro.
E aí ele encontra pro David e fala: "Olha, tô numa caçada e tal, mas eu na verdade te chamei aqui porque eu sinto que eu estou sendo perseguido". E o David fala: "Perseguido? Quem tá te perseguindo?". E ele fala: "Eu acho que o demônio está me perseguindo". Então, o Lestat já faz alguns meses, ele tem notado como se fosse uma presença atrás dele, e algo que ele realmente não consegue compreender, que ele já viu certas 2 vezes, como se fosse uma ilusão, mas ele tem esta sensação de que realmente o demônio está atrás dele. E bom, o título do livro é Menok the Devil. Enfim, aí eles têm esse papo, eles conversam um pouco sobre isso, e aí o David vai se alimentar, eles combinam de ficar juntos por um tempo, porque o Lestat está com muito medo de ficar sozinho. E aí a Dora e o pai dela estão nesse hotel e eles se despedem, e ele decide que essa noite é a noite que ele vai abater a vítima dele. E aí ele vai atrás da vítima dele, que é um colecionador de obras religiosas. E ele entra nesse apartamento, e aí tá esse cara, ele também entra, e dentro do apartamento com diversos tipos de obras, há uma estátua gigantesca de um anjo caído. E a vítima fica muito surpresa porque ela não lembrava de onde tinha aquela estátua antes. O Lestat ataca ele, se alimenta dele, e aí ele tem a impressão de que a estátua tá viva e tá ali olhando ameaçadoramente pra ele. Ele sai correndo, e aí ele percebe, nossa, não foi nada disso, foi bobagem. Retorna pra lá, é só uma estátua, desmembra o corpo, se livra dele e aí vai pra um bar. Ele tá nesse bar pensando um pouco na vida quando ele vira pro lado e quem ele vê? A vítima dele, que se chama Roger. E é só o fantasma da vítima dele. E ele fica muito surpreso. E o Roger pergunta assim: Nossa, você nunca foi assombrado por uma das suas vítimas? Ele diz: Não. E aí eles têm um breve diálogo onde o Roger tá tentando convencer o Lestat a cuidar da filha dele, e o Lestat fala assim: "Não, isso não é problema meu", até que o Roger fala assim: "Não, pois eu vou lhe contar a minha história". E aí a gente termina o capítulo 3, que é onde eu estou. Hoje é quinta-feira e eu cheguei à página 242. E tá um surto. Tá um surto completo esse livro, eu nem sei por onde começar. A história evoluiu da seguinte maneira: então, o fantasma do Roger encontra o Lestat e eles batem um papo no bar. E basicamente tem um capítulo inteiro só de diálogo, onde o Roger conta a história dele, que a história dele serve para o seguinte: a gente aprende que ele não é tão mal quanto ele parece, como ele foi parar no crime, como ele é louco pela Dora, que é a filha dele, e também sobre a coleção dele. Então ele tem uma coleção muito extensa daquelas obras religiosas que ele sempre foi apaixonado. Entre elas, alguns livros que são uma mistura, assim, meio que de religião com erotismo. Basicamente, são livros religiosos que eram utilizados para a troca de mensagens secretas entre um cara e suas amantes. E o nome dele é meio complexo, mas então eu vou chamar ele aqui de WW e eu vou pôr na tela o nome real dele, mas ele será chamado apenas como WW no vídeo. Bom, aí o Roger tá lá, termina de contar a história dele, aparece de novo a sombra dessa criatura que está perseguindo o Lestat e o Roger desaparece. O Lestat fica, meu Deus, meu Deus. Corre, conversa com o David, conta tudo pra ele. Aí eles vão no dia seguinte até o apartamento do Roger, pegam todas essas obras, documentos e tal, porque o Lestat prometeu pra Dora prometeu pro Roger que ele iria cuidar da Dora. Pega tudo isso, leva pro apartamento que ele tá alugando lá em Nova York. E tá, paramos por aí. No dia seguinte, eles voltam pra New Orleans, David e Lestat. E a primeira coisa que o Lestat faz é ir atrás da Dora, porque ele quer conversar com ela. E aí,
Maluquice, maluquice, enfim. Ele vai até o convento que a Dora comprou, que era um convento que ela comprou e se transformou, tipo, numa casa pra pessoal dela, né? Vai pra lá, e aí ele simplesmente tenta conversar com ela, mas ela vê ele antes, aí ele sai correndo, aí ele se esconde, aí eles batem um papo bizarro, mas basicamente ele conta pra Dora que ele matou o pai dela e que ele veio ali porque o fantasma do pai dela pediu pra que ele contasse algumas coisas pra ela. E aí ela começa a chorar, fica muito triste, vai pro quarto, tipo, ele consola ela. E no meio disso tudo, ele começa a ouvir como se fossem os passos do perseguidor sobrenatural dele, que ele jura que é o demônio. E aí ele vai embora. Ele volta pra casa dele esperando encontrar o David, mas quem ele encontra lá? O demônio. E aí este demônio se apresenta como Menok. E o Menok fala que sim, ele justamente quem ele pensa que é, o diabo, o demônio, essa criatura sobrenatural, e que ele está numa batalha com Deus há muito tempo e que ele está ganhando, mas ele também está muito cansado e que ele quer que Lestat seja o assistente dele, o ajudante dele, para que ele ganhe essa batalha. E o Lestat fala: "Não, kkk". E aí ele fala assim: "Olha, você acha que sabe sobre Deus e o demônio, mas você não sabe de fato. Eu não sou o mal. Eu não sou o mal, não é assim que as coisas são. Mas para eu te explicar isso, eu preciso que você venha comigo. Eu irei lhe mostrar o paraíso e o inferno e lhe contar a história toda, desde a criação até como eu me tornei o inimigo de Deus." E aí Lestat pede a ele 2 noites de para que ele pense no assunto. E o demônio fala: "Show. Daqui a 2 noites a gente volta a conversar." Lestat corre atrás de David. E David está com quem? Com Armand. David e Armand estão os dois como se fosse num parque. E aí o David e o Armand, o Lestat conta para ambos sobre a situação, sobre o que aconteceu com a Dora e com o Menok. E aí o David não acredita. O David realmente ele não acredita na situação. Ele acha que o Lestat tá meio que alucinando porque o Lestat quer muito ser julgado, quer muito ser culpabilizado pelo mal que ele exerce. E o Armand acredita nele. O Armand fala assim: "Não, eu tenho certeza que isso é verdade, porque eu consigo ver seus pensamentos, eu sei que você está falando a verdade, mas eu não acredito que essa criatura que se apresenta a você é o demônio de fato." E aí eles têm um breve diálogo onde o próprio Armand fala que existem muitas criaturas imortais e poderosas por aí que eles não têm conhecimento. E que da mesma forma como os humanos não sabem a respeito dos vampiros, mais ou menos, a maior parte deles não sabe, e como os vampiros conseguem fazer ilusões, conseguem se passar pelo demônio, pode ser que seja outra criatura que também está se passando pelo demônio, pelo Lestat. Com que objetivo, não sabemos, mas é isso que o Armand acredita. E aí tem um dos diálogos mais surtados e maravilhosos deste livro. Eu pedi para um amigo meu me dar a tradução exata em português, né, da página, porque eu tô lendo em inglês, já que a Roku não tem o e-book disponível, então eu vou ler para vocês a tradução do próprio livro da Roku, livro físico, tá? "Pois bem, no Jardim Selvagem", disse Armand, "você brilha lindo, meu amigo. Você caminha como se este jardim fosse seu para fazer o que quisesse. E nas minhas perambulações, sempre volto para você. Sempre volto a ver as cores do jardim na sua sombra, refletidas nos seus olhos. Talvez, ou para saber das suas últimas loucuras e obsessões irracionais. Além do mais, somos irmãos, não somos?"
Então, se você já viu um outro dos meus blogs literários ou resenha, qualquer coisa sobre as crônicas vampirescas, você sabe que eu sou uma hater do Armand. Eu odeio essa twink. Não gosto, eu desgosto muito, 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 muito dele. Mas eu confesso que a Anne Rice conseguiu me fazer gostar dele neste livro. Toda a interação dele com o David e com o próprio Lestat é incrível. Incrível. O Armand fez coisas insuportáveis no primeiro livro, no segundo livro, até um pouco no terceiro, vai. Mas com certeza neste, ele por enquanto está um pitel, um pitel. Ele até comenta brevemente sobre como não adianta você guardar seus rancores, sabe? Porque eu mudo com as eras. Então, tudo que a gente fez antes, pra mim está apagado. Ai, olha aqui, ó. Quem diria Armand maduro, maduro em comparação a Lestat. Bom, eu tenho algumas teorias que eu tô um pouco antes da metade do livro. E eu tenho algumas teorias e eu vou falar delas muito brevemente. Mas para mim, eu acredito que o Menoch neste livro vai se revelar realmente o demônio. Por quê? A Anne Rice, ela é uma pessoa muito linear, uma autora muito linear. Então, quando ela, eu estava até discutindo isso com a minha irmã Pamela, né? Quando ela escreve um livro, eu acho que a nossa mente de hoje, dos dias de hoje, de 2026, quer encontrar histórias, plots, sabe, reviravoltas que provavelmente teriam em livros mais modernos, que a história não é tão linear, a história não é tão assim escancarada. Não é o caso da Anne Rice. A Anne Rice, em geral, estabelece uma ideia e se mantém fixa nela até o fim. Ela não perde tempo criando esse tipo de reviravolta, etc. Porque realmente as histórias, elas se desenvolvem mais na relação dos personagens com suas personalidades completamente conturbadas e problemáticas e muito humanas para seres imortais e diabólicos, em contrapartida, né, a todos esses eventos malucos. Então, a gente vê o Lois no primeiro livro enfrentando a questão da imortalidade, a gente vê o próprio Lestat no mesmo confronto dele crescendo desde o momento que ele foi transformado até então, ele fala assim, bom, você não quis me expor, então agora eu vou me expor e vamos até o fim. No terceiro livro, com a Akasha querendo destruir o mundo inteiro. No quarto livro, com a troca de corpos. E nesses 5 livros, justamente com isso, com o Menoch tentando tentar o Lestat. E eu também acho que o Menoch, ele nada mais é, apesar de eu achar que neste livro ele vai se manter como demônio até o final, mas eu também acho que ele é muito próximo a uma representação do que o próprio vampiro é para o ser humano. Então aqui a gente tem, por exemplo, o fato de que vamos imaginar a Dora. A Dora é um ser humano, certo? O Lestat pode muito bem chegar para a Dora e falar: eu sou o demônio. Ele pode causar ilusões nela, ele pode ler a mente dela, ele é incrivelmente forte, incrivelmente poderoso. Então ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso. Então o Menoch aqui também faz a mesma coisa, certo? Só que tem uma grande diferença entre os dois pontos. Qual é essa diferença? Isso porque o Menoch, ele fala pro Lestat que ele quer que o Lestat seja o seu ajudante, seu assistente, seu príncipe das trevas, mas o Lestat precisa topar para isso, ele precisa aceitar. Em contrapartida, se um vampiro quiser transformar um humano, o humano não precisa aceitar. O vampiro pode fazer isso porque ele quis. Só que, lembrando que o Lestat não foi transformado porque ele quis. Isso foi contra a vontade dele. O Lois foi, porque o Lestat pergunta pra ele: eu quero que você fale que quer se transformar em um vampiro. E o Lois fala: quero. Mas o Lois se arrepende depois. E ele diz o quê? Que ele foi enganado. E quem é o pai da mentira? Quem é o enganador? O demônio. Hoje é domingo e eu oficialmente cheguei até a página 386.
que significa que eu estou um pouco atrasada na minha previsão de leitura. Eu queria terminar o livro hoje, mas muito provavelmente eu não vou conseguir, porque ainda faltam cerca de 150 páginas para eu finalizar ele, e eu duvido que eu vá conseguir ler 150 páginas hoje. Eu tô absolutamente exausta. E ontem eu não consegui ler. Eu tive a brilhante ideia de ir ver o novo filme do Mortal Kombat e acabei retornando muito tarde para casa e por isso estou atrasada. Mas, pelo lado bom, gravando isso no domingo, não aconteceram tantas coisas assim a ponto de ter muito o que falar e refazer de fato os cortes do vlog um pouco menores. A história prosseguiu desde a última vez que a gente conversou, com o Menoch pegando finalmente o Lestat e fazendo toda a experiência que ele havia prometido. Então, o primeiro lugar para qual o Menoch leva o Lestat é para o paraíso. Sobem até o paraíso, o Lestat vê o paraíso, vê os anjos, vê as almas, vê o próprio Deus encarnado. E aí terminam de ter esse papo, Deus vira para ele e fala assim: Lestat, você jamais seria meu adversário, não é mesmo? Voltam, aí parece que eles estão mais ou menos como se fosse na Terra, só que eles estão num plano chamado tempo. Ou seja, o Menoch consegue levar o Lestat para qualquer momento da humanidade, do tempo que já ocorreu. E eles meio que flutuam ali numa esfera onde tudo que está acontecendo ao redor não afeta eles. E aí o Menoch começa, de fato, a contar a história dele, de como tudo se iniciou, todo o processo da própria criação, como eles foram criados e tudo mais. E aí o Menoch fala que inicialmente todos eles era somente praticamente paraíso, que era só nessa esfera imaterial. E aí eventualmente Deus começou a criar o material. Então ele fez a terra e aqui a mesclagem da questão divina com a questão da própria evolução. Então Deus cria a terra, a água, os vulcões, as rochas, né? E aí os primeiros seres vivos começam a se multiplicar e seguir a evolução natural. Enquanto isso acontece, os anjos, que são vários, de vários tipos, vão à terra observar as criações do Senhor. E aí o Menoch, ele fala que muitas vezes ele ficava, principalmente quando se fala de vida, ele ficava estarrecido com certas coisas. E aí ele tem uma coisa que ele se chama algumas revelações. E nas revelações ele entende a revelação da vida, a revelação da morte, a revelação da inteligência, enfim, são diversas revelações. Mas conforme a vida, né, a terra, vai evoluindo, o Menoch vai cada vez mais, ele sobe até os céus e ele questiona Deus sobre isso, porque ele não ele vê, por exemplo, a morte de algum animal, que é natural, então as plantas crescem, as plantas morrem, e ele fica muito magoado com isso. Ele fala: por que isso acontece? Porque ele é um anjo, ele é imortal, né? Eles não tinham lidado com a ideia de morte até aquele pronto momento. Então, muitas vezes o Menoch vai até Deus e questiona ele dessas ideias, dessas criações, dessa evolução, né? E todos eles querem saber por que Deus está fazendo isso. E na teoria do Menoch, ele mesmo não sabe. O próprio Deus não sabe por que fez isso. Ele está aí experimentando. E aí, eventualmente, surge o ser humano e começa a evoluir o ser humano e tudo mais. E Menoch está cada vez mais aflito com essa situação, com todo esse estado. E aí Deus fala para ele: pois vá estudar e aprender a minha criação. E aí é quando Menoch ele finalmente cria como se fosse um tipo de carapaça terrena, um corpo de homem, onde ele vai observar mais de perto todos os seres humanos, entender o que é a fome, o que é a sede, o que é a dor, o que é o sono, o que é o cansaço. Neste processo, ele acaba dormindo com uma mulher humana. E aí Deus vê isso e fica puto. Puto, ele fala: como você ousa se deitar com uma filha dos homens?
E aí ele tira a divindade do Menoque e deixa ele vivendo por algumas semanas como homem. E como homem, ele passa essas semanas meio que ensinando o que ele pode para os seres humanos. Então, por exemplo, como se comunicar por símbolos, como amarrar certas coisas, enfim, algumas técnicas humanas para eles. Enfim, passa esse tempo, Menoque é chamado novamente aos céus, e aí ele vai até Deus e ele tenta explicar o motivo dele. Ele fala assim: olha, eu deitei de fato com uma mulher humana, mas porque eu queria compreender toda a questão da humanidade, aonde eles entram, porque até esse momento Deus falava assim que tudo ali, desde a vida até a morte, fazia parte do processo da natureza, inclusive o próprio homem. E o Menoque ele não concordava com isso. E aí ele chega, argumenta com Deus, eles falam pipibobó. E em contrapartida, há um outro elemento aqui, que é o elemento espiritual. Isso porque, conforme as pessoas vão falecendo, muitos dos seus espíritos planam em como se fosse uma dimensão ali. E então eles não vão ao paraíso ou ao inferno, porque no momento paraíso ele só é habitado por anjos e o inferno não existe. Então, o Menoque ele fala muito sobre isso, ele fala sobre como os seres humanos eles evoluíram até certo ponto que eles foram além da natureza, porque eles construíram amor, eles construíram consciência, e também fala sobre essa dimensão de espíritos, de forças, do sobrenatural, que ela precisa ser olhada também, porque esses espíritos eles não sabem da existência de Deus. De alguma maneira, os seres humanos, eles chegaram até a ideia de cultuar um ser criador, mas eles não têm ideia da existência de Deus. E esses espíritos também não têm ideia. Eles acham que eles foram abandonados. Alguns nem perceberam que faleceram. E aí, Menoque aponta tudo isso para Deus e fala: olha, você precisa olhar por isso, etc. E a Deus faz um desafio, então, Menoque. Ele fala assim: olha, vá até essa dimensão dos espíritos e me traga 10 almas que são dignas do paraíso. E o Menoque faz isso. Então ele vai até a dimensão dos espíritos e lá ele começa a conversar e ver todo tipo de alma. E aqui a gente vê muitos elementos que a gente encontra, por exemplo, no espiritismo, sobre a questão da evolução da alma, sobre como algumas são muito apegadas a coisas terrenas, sobre possessão e sobre como algumas já passaram disso, elas evoluíram tanto, elas se desapegaram da carne e chegaram até um nível mais evoluído. Nisso, Menoque consegue reunir não 10, mas milhões de almas, sobe aos céus, mostra essas almas até para Deus e fala assim: pois essas almas são dignas. Deus olha, conversa e concorda. Essas almas são de fato dignas. E aí termina o capítulo. Tiro, bomba, terrível. Hoje é terça-feira e eu oficialmente terminei o livro. E foi o maior surto que já aconteceu. Meus amigos, em choque, absolutamente choque. Ai, nem sei por onde começo. Vocês devem ter percebido pela minha expressão que eu gostei do livro, eu adorei o livro. Mas, nossa, ai, muito bom. Vamos lá, vamos pela história. Então, quando eu tinha terminado aqui, eu tava falando que o Menoque levou as almas lá dessa dimensão de espíritos para Deus, alguns milhões de almas, e fala assim: pô, dignas do paraíso. E Deus olha para e fala assim: dignas do paraíso. Ok. E aí, eles têm um breve diálogo, Deus e Menoque. E Menoque fala que ele quer que Deus olhe também pelas outras almas dessa dimensão paralela, dessa dimensão ali abaixo, né? E não somente isso, mas também para as pessoas que estão na Terra. Porque até este ponto, as almas que vão para essa dimensão dos espíritos, elas como se fosse então esse purgatório onde elas trabalham, tem almas que estão trabalhando em círculo, e tem algumas que simplesmente desaparecem, elas somem no nada. E aí, tem toda essa questão, né, que o Menoque ele fala assim: poxa, mas quando a gente fala da natureza, tudo é transformado.
Então mesmo quando, por exemplo, uma criatura morre, ela vira ainda vira terra, vira material, vira físico, aquilo é transformado, mas as almas não, as almas literalmente desaparecem. E ele fala: "Nossa Senhor, por favor, seja piedoso com essas criaturas, com essas almas". E Deus fica puto, fica bravo. E aí Menoque provoca ele e fala assim: "Eu acho que você deveria descer à terra como homem, tal qual eu fiz, para vivenciar isso". E Deus: "Quebra, quebra". E aí finalmente Menoque cai à terra. Ele despenca. E ele despenca, e aí por muito tempo ele fica andando meio perdido e tudo mais. Mas ele ainda é anjo. Ele é anjo, né, ele tá andando até com sua forma terrena, às vezes aliás, ele anda invisível, mas ele é anjo. Só que ele não pode voltar aos céus, e ele ora e ele quer isso. E no meio de toda essa andança, eventualmente ele sente um chamado. E aí, quando ele vai para esse chamado, ele encontra um homem sentado no meio do deserto. E quem é este homem? Jesus. Deus resolveu ouvir o conselho de Menoque e desceu finalmente à terra, assumiu um corpo humano, mas ele fez um processo diferente. Então ele nasceu como ser humano, e mesmo ele sabendo que era Deus, por muito tempo ele não tinha certeza, ele quase enlouquece com isso. E aí ele conta para Menoque o plano dele é ser crucificado, é morrer e mostrar que através do sofrimento ele salva e depois renascer. Então toda a ideia de Deus é basicamente dar um milagre, uma prova genuína sobre a existência dele e também sobre a questão do sofrimento. Que o sofrimento ele tem uma recompensa. Por quê? Porque as pessoas na Terra elas sofrem. Elas sofrem, a maior parte das pessoas sofrem em níveis diferentes, mas elas sofrem. E a maior parte das almas que estavam neste purgatório, elas têm ódio a Deus porque elas não entendem por que eu sofri tanto assim. E até aquele momento realmente não havia resposta, porque elas não iam para o céu, elas não iam para o paraíso. Simplesmente não havia motivo. E aí, o que Deus quer fazer é justamente isso, é oferecer isto para eles. Ele fala assim: olha, através de vosso sofrimento, vocês podem ascender aos céus. Então eles colocam esses ensinamentos, e não só isso, mas ele também cria uma direção. Então a partir deste momento, a partir do sacrifício dele, as pessoas que falecem podem ir ao paraíso. Elas não ficam mais perdidas nessa dimensão de almas, pelo menos se elas forem dignas, porque tem isso, né? Elas têm que ser dignas do paraíso. Bom, Menoque fica doido, fala assim: não, não pode, não pode, não faça isso, etc. E um dos motivos do Menoque é porque ele fala assim: olha, mesmo você passando fome, passando frio, passando calor, mesmo você sofrendo por essas dores, você ainda sabe que é Deus. Você não passou essa dor, esse sofrimento como homem, você passou isso como Deus encarnado. Você sabe que quando você morrer, mesmo indo para este purgatório, porque ele também vai para o purgatório, você irá sair dali e você irá ascender aos céus. As pessoas não têm isso, elas não têm essa certeza. Então, para eles é diferente. Aí eles entram no meio dessa discussão, pipipipopó, tututu. Enfim. Deus de fato faz tudo isso, acende e tudo mais. E aí Menoque finalmente se transforma no rei do inferno, o adversário de Deus. Então, eles têm constantes brigas um com o outro, né? E Deus dá a ele o controle do domínio dessa dimensão das almas que eventualmente se transforma no inferno. Certo? Certo. E aí, aqui é uma passagem muito, muito importante, porque quando o Menoque está contando tudo isso pro Lestat, ele não conta isso, ah, ele conta isso meio que eles passando pelo tempo. Então, o Menoque ele vai contando isso, e aí o Menoque leva o Lestat para ver a paixão de Cristo. E aí quando o Lestat tá lá, eu não sei se vocês conhecem o véu de Verônica, mas durante a paixão de Cristo, essa mulher, Verônica, ela enxuga como se fosse o sangue e o suor do rosto de Cristo, e o rosto dele é passado por um véu, por um tecido.
E isso se torna uma relíquia que foi desaparecida pelo tempo. E aí, Lestat fica com esse véu, ele coloca este véu dentro, assim, debaixo do seu casaquinho e protege aquilo. Então, Lestat está com o véu de Verônica. Bom, aí eles passam ainda, então, por mais um período de tempo. Menoque mostra as cruzadas pro Lestat, fala um pouco sobre isso, sobre como a religião que tanto salva tantas almas também condena outras, porque enviou os homens, né, na mais sangrenta batalha já existente. E aí, Menoque e o deus estão então finalmente numa guerra. Aí você pergunta, qual é esta guerra? Porque Deus envia então Menoque para este reino das almas, transforma dali o inferno, ali se transforma o inferno, e a missão de Menoque é esvaziar o inferno. Então, eu não sei se vocês já viram aquele questionamento assim, né? Se o diabo tortura as pessoas más no inferno, isso não tornaria ele bom? Pergunta. Existe esse questionamento real. E aí, a Ayn Rand, ela dá essa explicação, que na verdade não é como se ele fosse mal. Ele quer salvar todas as almas humanas, porém Deus acha que não são todas as almas humanas que merecem o paraíso, somente as dignas. E Menoque até concorda em certos pontos nisso, mas ele também acha que Deus poderia fazer mais por essas almas. E aí Deus falou assim, pois se tu acha que todas podem ser salvas, então você mesmo vá salvá-las. Então, o trabalho de Menoque é torturar essas almas no inferno. E ele tortura elas, fazendo com que elas passem pelos mesmos males que eles passaram. Então, por exemplo, uma pessoa que cometeu certos crimes vai passar por esses crimes na própria vida, na própria carne, em repetição até que ele perceba o que ele fez e após perceber seu erro e se arrepender desse erro, ele consegue ascender aos céus. Só que é um processo eterno. É um processo eterno e para sempre. E aí Menoque desce com Lestat até o inferno e Lestat fica horrorizado. Ele vê o Roger lá, fica horrorizado com tudo. E aí Lestat decide que ele não vai ajudar o Menoque. Ele fala assim: eu não quero participar disso, eu não posso participar disso, eu não consigo fazer isso. Aí ele foge, tem toda uma coisa, Menoque corre atrás dele, e Menoque vai tentar agarrar ele pelo cabelo, mas ao invés de agarrar ele pelo cabelo, ele arranca o olho do Lestat. Arranca o olho do Lestat. E aí Lestat volta até a Terra, com o véu de Verônica ainda dentro dessas roupas. Ele vai até o apartamento onde está Dora, Armand e David, em Nova York. E aí tem uma cena que eu prefiro não comentar. E aí no dia seguinte ele dorme durante 24 horas, no dia seguinte, na noite seguinte, ele vai lá e conta toda a história dele, conta tudo isso pra eles, para os três. E aí o maior questionamento de Lestat é: isso foi real? Quer dizer assim, ele sabe que o que ele passou foi real, mas será que aquele era realmente Deus? Aquele era realmente o demônio? Ele não sabe. Ele não sabe, porque pode muito bem ser alguém enganando ele. E aí, nisso, a Dora fala assim: pois me mostre esse véu. E ele mostra, e ela fica chocada, ela fica. E aí, todos eles ficam, né? Porque com isso é a confirmação de que realmente foi o demônio e realmente foi Deus. E Armand, que em O Vampiro Lestat a gente lembra, né, que ele é alguém extremamente religioso, que ele se considerava filho de Satã, que ele considerava que os vampiros agiam pelo diabo, pelo demônio, também fica em choque. Aí Dora pega este véu, desce correndo, vai até a igreja ao lado, a St. Patrick, inclusive já visitei ela, muito bonita. Bate nas portas, abre-se, mostra-se o véu, surto. E aí com isso começa-se todo um negócio assim, e Armand vai pra lá e decide que vai queimar. E ele queima no sol quando o sol surge. Apesar de eu ter suspeitas de que ele não foi destruído, tá? Eu ainda acho que o próximo livro se chama O Vampiro Armand. Eu acho que ele ainda vai voltar. David e Lestat fogem. E aí Dora então começa todo um movimento religioso, agora com o véu de Verônica lá. E enquanto isso, Lestat tá meio que enlouquecendo. Voltam David e Lestat para New Orleans.
Vocês lembram de todas as coisas do Roger que ele tinha deixado pra Dora? A Dora passa tudo pro Lestat. Então ele tá na capela daquele convento da Dora. E ele tá lá e tá tudo arrumadinho. Aí ele pergunta quem arrumou tudo isso. Lois surge. Fala, eu. Que tal ir para casa, marido? E aí aparece Maharet. Maharet, a rainha dos condenados. Maharet junto com David. E ela fala, eu lhe trouxe uma mensagem e eu estou aqui para te aprisionar. E Lestat fica, por quê? Ela fala, porque quando você ler isso, você vai enlouquecer, e aí eu vou te manter prisioneiro somente pelo tempo até você ficar nas suas faculdades mentais, porque você é poderoso demais para ficar maluco. Lestat tá... Lestat tá assim, nossa, jamais, né? E aí Maharet lhe entrega um pacotinho. Neste pacotinho há uma mensagem objeto. Qual é o objeto? O olho de Lestat. O olho que foi arrancado no inferno. Lestat já põe o olho, e aí ele lê a mensagem. E, meus amigos, como eu disse pra vocês, eu tô lendo em inglês, né? Então eu pedi pra uma amiga que tá lendo em português, que ela tem, aliás, que ela tem um livro em português, pra ela me passar a tradução. Pode ser que existam alguns erros, porque ela tem uma versão muito antiga, mas, ó, diz o seguinte, a mensagem: ao meu príncipe, minha gratidão por uma missão perfeitamente cumprida. Com amor, Menoque o demônio. Inacreditável. Quem diria que o pai da mentira mentiria para mim e me enganaria? Como pôde? E aí, como Maharet havia previsto, Lestat fica doido, colocam algumas correntes ao redor dele. Ele narra todos os fatos para David escrever um livro, que é quando a gente começa. E aí, finalmente, ele entra na razão dele. E, de novo, ele termina com uma citação que eu não tenho a tradução dessa, mas que ele fala sobre como ele é o herói da própria vida dele, uma coisa meio David Copperfield, e o livro acaba. E aí, nem sei por onde começar. Seguinte, quando eu tava lendo, eu até comentei da última vez que eu tinha muita impressão de que o Menoque, ele era para o Lestat o que o Lestat era para os seres humanos, e eu sigo nesse pensamento. Eu terminei o livro ontem, então eu ainda tô digerindo ele. Eu ia até começar hoje Palavras Radiantes, eu provavelmente não vou começar, porque eu preciso de um tempo pra digerir toda a história de Menoque. E, cara, eu ainda sigo com esse mesmo pensamento, e é exatamente sobre a temática que eu acho que ela se tratava. Então a gente sabe que quando a gente fala de Anne Rice e religião, há todas muitas questões, muitas questões, porque a Anne Rice era ateia quando ela escreveu esse livro. Ela passou, ela escreveu entrevista com o vampiro por causa da perda de uma filha. Então Lois representa muito isso, representa a falta de fé dela, né? A busca por respostas, por milagres, por motivos, né? Por razão. E a religião tem todos os livros até agora, mas em Menoque, obviamente, é o mais deles, né? E eu acho muito curioso como a Anne Rice, ela tenta dar para nós as respostas para as próprias dúvidas. Então é como se fosse assim, eu não acredito nisso, mas se fosse, qual seria a resposta para isso? Qual seria a resposta para o diabo torturar os outros no inferno, isso faz dele bom ou ruim? Porque ele nunca foi mal. Então ela tenta dar essas respostas, né? E o Menoque, ele de fato engana o Lestat. Porque na minha visão, eu acho que isso tá meio óbvio, mas talvez eu esteja errada, porque também, né? Mas é muito óbvio que o Menoque tá numa batalha contra Deus e ele precisa renovar a fé das pessoas, porque a fé das pessoas está perdida. Se ele quer esvaziar de fato o inferno, o processo dele não tá dando certo. Não está dando certo, porque esse livro foi descrito na década de 90, passa-se por um período de, obviamente, ausência de fé.
certo? Eu sei que agora a gente tá passando pelo contrário, que a gente tá vendo muitas pessoas, numa religião extrema, mas a gente passou também por um período de muita ausência de fé. Então, Menoque, o que ele faz? Para auxiliar nesse processo, ele cria toda uma situação para entregar o véu de Verônica para alguém que seja a representação da religião e, de certa forma, renovar a fé nas pessoas para que essas almas vão direto para o paraíso. Mas ele tem um limite do quanto ele pode influenciar os seres humanos. E aí, por isso, ele pede um ajudante, um príncipe, Lestat, e engana o Lestat para tal. E aí a gente entra de novo naquela discussão que eu falei sobre como eu acho que o Menoque é para o Lestat, que o Lestat é para os seres humanos, e como quando o Lestat ou qualquer outro vampiro transforma um ser humano em vampiro, ele não é necessário permissão. Ele faz isso porque ele quer, porque ele é mais forte, porque ele pode. E Menoque, quando ele conversa com Lestat, ele fala para o Lestat que ele precisaria da autorização de Lestat para ter esse auxílio. Que ele precisaria que o Lestat dissesse, quero fazer isso. Só que no final das contas, era uma mentira também. Menoque, ele faz todo esse estratagema sem o Lestat concordar. Ele foi enganado pelo pai da mentira, sem a permissão. Da mesma forma, sem consentimento, da mesma forma que Lestat transformou David em vampiro. Da mesma forma que os vampiros em geral transformam seres humanos. E o Lestat enlouquece justamente porque, apesar dele negar a ajuda ao Menoque quando eles estão no inferno, ele crê que Menoque fala a verdade e que ele ama Menoque. E aí ele se sente traído. Porque é isso, o Lestat, apesar dele não querer colaborar com o demônio, ele também não é que ele odeie Deus. Quer dizer, ele odeia sim Deus, mas ah, ele acha que ele é um deus bobo, um deus tolo, um deus ingênuo. Enfim. Então, pra mim, eu sigo ainda com essa minha mesma teoria. E eu achei o livro incrível. E eu sei que esse é com certeza o livro mais polêmico da Anne Rice, das Crônicas Vampirescas, principalmente por tratar desses temas de religião, que são temas incrivelmente delicados. Eu tenho uma opinião que poderia me cancelar a respeito, principalmente agora porque tá saindo uma polêmica inteira sobre uma menina brasileira que escreveu um Monster Romance com Shiva, que é uma divindade indiana, né? E muita gente fala que a gente não deve escrever livros de figuras religiosas que ainda são cultuadas. E eu não concordo com essa opinião. Eu acho que sim, a gente precisa tentar ser respeitoso. Eu acho que sim, a gente precisa fazer nossas pesquisas. Eu acho que sim, a gente precisa estar preparado para a crítica negativa, mas eu acho que faz parte da ficção e da arte em si falar sobre todos os aspectos do mundo, inclusive as figuras religiosas ativas. Imagine se todo pintor, por exemplo, que já fez alguma obra de Deus, de religião católica, cristã, então não pintassem nada, porque ainda é uma religião ativa. E eu acho que Menoque fala justamente sobre isso. E, obviamente, ele é polêmico pelos mesmos motivos, né? Bom, eu adorei o livro. Eu acho que ele é o meu segundo favorito. Então, atualmente, minha lista, meu tier, como tá o meu ranking, tá assim. O Vampiro Lestat, Menoque, A História do Ladrão de Corpos, Entrevista com o Vampiro e A Rainha dos Condenados. Seguimos, então, desse jeitinho. E agora eu acho que eu vou ler alguns quadrinhos, alguns mangás que eu comprei na Feira do Livro da Unesp durante uns 2 dias, pra tentar dar uma esfriada. E aí eu começo Palavras de Radiância, do Brandon Sanderson, que eu tô bastante ansiosa. E daqui a um mês mais ou menos, lá pela segunda, terceira semana de junho, aí eu devo começar o próximo livro da série, que é O Vampiro Armand.